Au phénomène que escole à França, à Ascensao de Hendrik. Sénat 1, introdução au Joga Bonito vive, minuit 45. Sugestao de Imagem, lance rapido de Hendrik no Palmeiras no Lyon, intercalado comme imagen de Pelé Ronaldo. Locução, au football brasileiro e uma fabrica de milagre. A cada geração, au mundo se pergunta, quem sera au próximo? Mas, desta vez, a resposta não veio de grand olero, veio do YouTube. Menino de perna forte, arrancada de tanque sorriso de criança. Para você, na França, elegia e uma realidade no Lyon. Mas para o resto do mundo, Hendrik é o herói que resgatou a essência do Joga Bonito. Hoje, vamos contar a história completa do fenômeno que saiu da limpeza do Palmeiras para conquistar a Europa. Cena 2, a origem au sacrifício de Douglas, minuit 45, 1h45. Sugestao de Imagem, photo antiga de Hendrik Criança, vidéo casero de gol imagen do Allianz Parque. Locução, tudo começa em Taguatinga, no Distrito Federal. Hendrik começou aos 4 anos. Cepé, Douglas Souza, sabia que tinha genio e casa, mas a pobreza era obstáculo. Ele postava os gol do filho na internet, batendo na porta de grande club. O São Paulo caso contrato, mas recusou dar uma moradia e emprego para o pé. O Palmeiras, porém, viu o futuro. A família mudou-se para São Paulo e o clube de a Douglas emprego de auxiliar de limpeza. Enquanto o pé limpava a arquibancada do Allianz Parque, o filho, nas categoria de base, marcava impressionante 161 gols e 188 jogos. O suor do pé virou o combustível do filho. Et 5 anneaux, et les subus de gros port de gros athée au topo. Sénat 3, au baptismo na copina de 2022, 1h45, 2h30. Sugestao de Imagem, gol de bicicleta de Hendrik na copina a torcida gritando se nomme. Locução, janeiro de 2022. Au Brasil para ver a Copa São Paulo de football junior. Hendrik tinha apna 15 anneaux. Ele era uma criança contra homem de 20. O que aconteceu? Ele destruiu a competição. Marcou 5 gols e 5 jogos, incluindo uma bicicleta antológica de fora da área. Na final contra o Santos, ele abriu o placar e levou o título. Ali, o Real Madrid já estava como contrato pronto. A multa? 60.000 euros. O mundo nunca tinha visto adolescente de 15 anos vale tanto. Cena 4, o profissionalismo e a virada do século, 2h30, 3h30. Sugestao de Imagem, jogou contra o Botafogo, Hendrik pegando a bola no fundo da rede e correndo para o meio campo. Locução, a estreia no profissional veio aos 6 anos. Ele quebrou todo os recordes, o me jovem a jogar e o me jovem a marcar pelo Palmeiras. Mas em 2023, veio o teste de fogo. O Palmeiras estava 3-0 atrás contra o líder Botafogo. O título brasileiro estava escapando. Hendrik chamou a responsabilidade de veterano. Ele marcou 2 gols, orquestrou a virada histórica para 4-3 garantiu o 12 título nacional para o Verdão. O jornal espanhol marca definiu, potência física, técnica e velocidade. Ele não é apenas finalizador, ele é jogador coletivo, como passe improvisível e uma leitura de jogo que assusta os defensores. Cena 5, a conexão francesa e o Lyon, 3h30, 4h30. Sugestao de Imagem, Hendrik comme a camisa do Lyon, comemorando o hat-trick contra o Metz. Locução, a França sempre esteve no destino de Hendrik. Em 2022, ele brilhou no torneio de Montaigu, sendo artilheiro e melhor jogador. Depois de uma passagem meteórica pelo Real Madrid, onde se tornou o estrangeiro mais jovem a marcar na La Liga, o destino o truques de volta ao solo français, au Lyon. Emprestado pelo Merengue, Hendrik chegou ao Lyon em dezembro de 2025. O impacto foi imediato. Na sua estreia contra o Lille, precisou de 41 minutos para marcar. Em janeiro de 2026,
contra o Metz, et les fez o que pouco consegem na Ligue 1, hat-trick historico aos 19 anneaux, que Brando au record d'Alanda Bernard Lacombe. A França agora tem o privilegio de ver o florescer des mito semanalmente. Cena 6, conclusao o herdero do trono, 4h30, 5h. Sugestao de imagem, Andric comme a camisa 9 da seleção brasileira e o rosto de Pelé ao fundo. Locusao, Andric diz que nunca desiste, que corme que todo mundo. Inspirado por Cristiano Ronaldo e apelidado carinhosamente de Bobby, pelo companheiro, et les carga au peso de ser comparado a Pelé o Ronaldo fenomeno comme uma leveza impressionante. O menino que via o Pelimpar o estadio, hoje limpa a defesa adversaria na Europa. E você, acha que Andric sera o próximo bola de ouro jogando na França? Comenta aqui en Bexo, deixa ce like se inscreve no canal para me historia do futebol brasileiro. Até a próxima!